E Pessoal, hoje aí, a gente trouxe com as pessoas hoje? um tema eu acho muito importante. Na Sim. realidade, é um tema que veio num estalo, assim, na procura de um tema, e eu acho que é um tema que é importante abordar, porque eu tenho visto muitas empresas e muitas pessoas com esse tipo de problema, e o que a gente vai abordar aqui, de certa forma, é uma forma de se organizar. Não a solução, porque eu acho que a solução vai muito de cada time, mas uma forma de organizar. Que, basicamente, ferramentas para trabalhos colaborativos. Eu vejo muitas empresas com problema de gestão de equipe, problema com gestão de comunicação, problema com gestão de trabalho. É. E quando você parte para um horizonte onde o seu time é inteiro full home office, como é o nosso caso hoje, né? Apesar que Uhum. o time não é inteiro full home office, tem gente no escritório. Mas o nosso escritório fica nos Estados Unidos. E eu diria que mais da metade do time fica no Brasil. Então a gente tem gente no Rio, tem gente No Acre? no Acre, tem gente no Sul e a gente aqui em São Paulo, né? Então É. eu ainda faço uma troca com o Arthur, né? De vez em quando eu vou trabalhar na casa dele, de vez em quando ele vem trabalhar na minha casa, mas não dá pra gente fazer isso com o time inteiro. Então, se a gente não tem uma comunicação bem consolidada, não funciona, não tem como Não funcionar, rola. né? Uhum. E aí, como é que você faz para ter uma ferramenta para solucionar esse problema de comunicação, né? E qual a importância de uma ferramenta de comunicação? Sim. Esse é o primeiro tópico que eu queria trazer, inclusive. Qual a importância de uma ferramenta de comunicação? Eu acho que uma ferramenta de comunicação é importante justamente para que todos estejam na mesma página, todos estejam alinhados, todos estejam cientes do que o time está fazendo, né? Isso, a gente já falou aqui de Scrum, e isso faz muito parte disso, né? Se o seu time não tem uma metodologia, já começa por aí que você já tem um problema, né? Se você chega para trabalhar, senta, pega a sua tarefa e começa a trabalhar, seu time já tem um problema. Minha Sim. solução, a minha sugestão chega para o seu chefe e fala para ele, vamos implementar aqui uma metodologia ágil, né? Outro ponto, por que eu estou falando isso? Porque se você não faz uma daily, se você não deixa todo mundo na mesma página do que está acontecendo, você não sabe como é que as coisas estão funcionando. Mais cedo ou mais Sim. tarde você vai começar a ser cobrado de coisas de outra pessoa sem saber o que está acontecendo, né? Ou muitas vezes você Falando, vai abraçar um monte de coisa que outro está fazendo e você também não sabe, né? falando de sinergia do time, como você estava dizendo, acho que a comunicação também é muito importante para fazer com que todo mundo. Se o time. O que eu quero dizer é, se o time tem o mesmo ritmo, se todo mundo está trabalhando, está todo mundo ali conectado, vai todo mundo continuar trabalhando. E acho que vai todo mundo se ajudar, entendeu? E aí, por Uhum. exemplo, a gente entra todo mundo para conversar ali numa call ou coisa do tipo, e tem alguém trabalhando, todo mundo começa a pensar ali junto e assim o time caminha para frente. Então, ferramenta de comunicação é importante Isso demais. era uma coisa que a gente fazia antes, né, quando a gente estava na outra É. empresa, e a gente meio que continua fazendo isso. A gente está conectado numa sala virtual, depois a gente vai falar dessa ferramenta. A gente está conectado Uhum. numa sala virtual e cada um está tratando de assunto diferente, mas a gente está trabalhando juntos, entendeu? É É. aquela sinergia que a gente tem quando está sentado, um na mesa do frente do outro, é basicamente essa sinergia, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença quando você quer ter um trabalho em equipe, né? Uhum. É óbvio que se você está no mesmo ambiente, né, isso passa a não ser tão necessário. Você não precisa de uma sala virtual. Mas quando você passa a ter parte do time ou o seu time inteiro remoto, você vai precisar desse tipo de ferramenta, porque senão o que vai acontecer aquela pessoa, isso já aconteceu comigo, tá? Experiência própria. Eu era o único da empresa que fazia trabalho remoto. Eu fiquei esquecido da empresa, só me passavam aquela bucha que ia demorar para resolver. Falei, passa isso pro Fernando, porque ele fica lá, tipo, um mês Remoto, resolvendo e depois a gente volta com a solução, entendeu? né? Então eu era tipo o quebra-galho. Passa isso aqui pro Fernando e deixa ele resolver. Não foi gostoso e foi daí que eu resolvi mudar de empresa. É. Então, eu já vi pessoas saindo de empresa justamente por isso, porque começa a trabalhar remoto,
fica esquecido, fica desconectado da empresa, desconectado do time, o cara Não consegue desanima. não consegue mostrar o trabalho como ele gostaria, né, pro time. Então, Exato, exato. acaba ficando, sei lá. Mas assim, falando da minha experiência, caramba, falando da minha experiência, é, eu prefiro muito mais, assim, acho que eu produzo muito mais trabalhando numa sala virtual com a galera do que trabalhando fisicamente com a galera. Porque ainda assim, o que eu percebo, ou o que eu percebi nas minhas experiências foi que, mesmo estando no mesmo ambiente, a galera tende a desviar. Porque, vamos supor, vai ter um momento que tá todo mundo quieto, e uma hora você vai ver tá nego olhando, sei lá, loja, o outro tá falando de outra coisa, o outro tá falando de outra coisa, e aí todo mundo perdeu aquele negócio de estar ali em prol de resolver um problema em comum. Se o cara Então, estivesse ali ou estivesse na casa dele, ia dar na mesma, né? Ele só exato, gastou horas no trânsito pra nada, né? que é exatamente o ponto do home office que pega, né? É. Você estar lá ou não. Bom, mas vamos lá. O próximo tópico seria quais ferramentas então utilizar, né? E para quê, né? Uma ferramenta que tem feito, o que eu acho que tem feito muita diferença nessa entrosação com o time, e até substituindo algumas ferramentas de comunicador instantâneo, que a gente vai falar o nome no final, mas é o Slack. Né? O Slack é uma ferramenta colaborativa e voltada para o business, né? Ela tem a sua versão free, que atende praticamente qualquer cenário, e tem a versão paga, que conforme você vai crescendo, né, seu time crescendo, sua equipe crescendo, você vai tender a ir para a versão paga, porque ela vai te dar alguns benefícios que a free não vai te ajudar. Tá? É. Então o Slack é uma puta ferramenta de trabalho. Você cria um ambiente da sua empresa, você pode criar assuntos e começar aqueles assuntos lá, pode criar grupos, colocar 2 pessoas, começar a falar. Então é uma forma muito mais organizada do que o famoso WhatsApp. Né? E uma outra ferramenta que a gente usa praticamente todos os dias é o Zoom. O Zoom é uma ferramenta de sala virtual, como eu falei aqui, né? E existem outras ferramentas muito boas, inclusive que eu já utilizei. Uma delas chamava Peer, agora mudou o nome para o Warby, e tem o Meet.git.c. Então são 2 ferramentas que você usa via web, você tem compartilhamento de tela e você consegue conectar várias pessoas e usar. Qual que é Tem o o Hangouts problema também, né? dessas... O Hangouts tá para morrer, viu? Ele tá com os dias contados. Qual que é o problema dessas ferramentas web, né? Comparada com o Zoom? A qualidade dela tende a não ser boa se a conexão da pessoa não tiver tinina. Perfeita. Por mais que você não transmita vídeo, você esteja transmitindo só áudio, a qualidade não é boa. Agora, o Zoom, eu não sei para Também quem não ele sei. vendeu a alma, porque a qualidade do áudio dele é absurda, gente. É absurda. Às vezes você está transmitindo tela, você está transmitindo áudio, a pessoa não consegue carregar uma página porque a internet dela tá É, ruim, mas a transmissão tá boa. tá boa. Entendeu? A gente até brinca, às vezes a gente consegue falar, tipo assim, ó, a internet caiu falando no Zoom, enquanto nada tá funcionando. Só o Zoom tá funcionando. É inacreditável. E, e o Zoom tem outros recursos muito bacanas, né? Que a gente usa muito no ambiente corporativo, que é, sei lá, você vai fazer uma reunião com o cliente, você já automaticamente ativa a opção de aquilo ficar gravado. E você pode gravar Uhum. tanto localmente quanto na nuvem, né? A opção de compartilhar a tela, como a gente falou, e uma opção que eu uso muito, 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 que até o Cleiton comentou aí, que é a opção de rabiscar na tela. Você É o annotation. vai lá, coloca um annotation e você sai riscando na tela. Eu uso isso praticamente toda reunião que eu faço, o Arthur sabe disso. Eu ponho o annotation e saio riscando, então se a gente está fazendo uma planning, eu já habilito lá em opção. Quando alguém está falando de um card, eu já grifo o card, eu já falo, olha, estou fazendo esse, já saio rabiscando a tela para tudo quanto é lado. Porque isso É, permite você ter aquela interação, né? É praticamente um apontar do dedo que a gente faz. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta que permite essa comunicação, assim, essa entrosação muito grande. Esse né? entrosamento, né? Se você não conhece o Zoom, recomendo que você baixe. Ele, Ele para é do versão Salesforce, free, né? não é oficialmente da Salesforce. A É, não Salesforce é tem uma oficialmente. grande parte dele. A versão free dele, ele permite que 2 pessoas, né, com uma conversa 1 para 1, seja ilimitada, mas a versão free só te dá 40 minutos de conversa, aí ela cai e você tem que conectar de novo. Tá?
Mas ainda assim, ainda com essa limitação de 40 minutos, eu acho que é uma puta ferramenta. Aham. Eu É o assinei a que a gente, versão paga por um tempo e agora a empresa está pagando para mim, então acho que é, não o que a tem gente mais fazia nem esse quando a gente, custo. quando a gente usava no começo, o que a gente fazia era, quando entrava todo mundo, tava na versão free, caía, a gente abria outra sala e Abre outra e seguia continua. a vida. É. Uhum. Então, seguia assim, mas é realmente uma ótima ferramenta. É, bom, agora Next one. ferramentas de gestão de tarefas. Quem me conhece muito bem, ou quem me conhece um pouco, sabe que eu sou apaixonado pelo Trello. Praticamente tudo eu tenho Trello. Já fiz Trello para mudanças, já fiz Trello para aniversário, já fiz para projeto. Então, quando eu tenho uma ideia, eu crio um Trello com a ideia e coloco ela, os tópicos lá. Acho que o Trello é uma ferramenta gratuita que te dá muito poder de gerenciar as coisas. Né? Eu, como gosto de metodologia ágil, já crio meu Kanbanzinho com backlog, to-do, doing e done, sempre. Crio um bloco, um Kanban novo, eu já faço isso. Então, o Trello, eu acho que se a sua empresa não usa por algum motivo, é um bom incentivo É, aí para você mostrar algo diferente para a empresa. Existem algumas ferramentas que são maiores, que te permitem fazer isso, como o Gira. Né? O Gira ele é pago. Eu não sei te dizer se o Gira tem a versão free. Eu acho que tem também. Tá? Mas tem uma outra ferramenta que a gente está até pensando em migrar lá na empresa, que é o GitLab. O GitLab ele tem uma série de recursos e um deles é o painel do próprio projeto. Então você tem um projeto e dentro desse projeto você tem um Kanban. Imagina que você pode ter vários projetos e cada projetinho que você tem um Kanbanzinho para ele. uhum. E aí, o GitLab eu faço uma conexão com o próximo tópico, que é ferramentas de controle de versão. Só pra deixar, o Gira tem free, só que é aquele trial, né? Você deve ter um tempinho X e depois você já tem que pagar. Uhum. Então, aí, nesse caso, eu recomendo usar o Trello mesmo, que eu acho que vai te cair Com como luva. certeza. Uhum. A próxima ferramenta é o controle de versão, né? E quando eu falo controle de versão, eu não estou falando de uma integração contínua, onde você sobe o seu código para o Git, ele faz toda a esteira para você, faz o deploy no ambiente. Não estou nem falando disso. Eu estou falando de você guardar a fonte mesmo do seu código, da sua organização, como se fosse um backup. A gente já falou aqui, lá nas primeiras lives que a gente fez, que a gente falou de backup, né, da importância de você ter baixar todo o metadado da sua aplicação e ter isso guardado, né? Que foi inclusive Sim. quando ocorreu um bug na Salesforce, ela perdeu o profile de várias orgs É. e em uma dessa quem tinha o metadado salvo estava Se deu bem. feliz, se deu bem. Não é algo complexo de fazer, tá? Você baixar o metadado com qualquer ferramenta. Se a gente falar da pior, que é o Eclipse, se a gente falar da mais moderna, que é o VS Code, você consegue baixar todo o metadado de uma org, inclusive de produção, sem muito esforço, tá? E você pega aí tudo isso que você baixou, todos esses arquivos XML, esses arquivos de texto, e coloca num sistema de controle de versão. Tá? Isso vai te dar uma segurança, vai te dar um controle quando você fizer uma alteração, o que você alterou. Né? Você vai ter o depara. Estava assim É. ontem, hoje está assim. Amanhã você alterou, então está assim hoje, está assim amanhã. E assim você tem todo um histórico do que aconteceu, quem mexeu, quando foi alterado, por que foi alterado. Então, são recursos que ferramentas de controle de versão te permitem. Isso Eu vou aí. citar três aqui. A primeira é o GitHub, que eu acho que é a mais conhecida de todas. Tá? E eu não estou falando do Git aqui, embora o Git seja o controle de versão, e o GitHub é a plataforma que utiliza o Git. Tá? Só estou falando da ferramenta, a plataforma mesmo, GitHub, que você controla fonte via Git. A segunda é o GitLab. O GitLab, como eu falei lá antes, ela tem parte de gestão, tem parte de controle de Scrum, tem parte de Kanban, tem parte de comunicação e, inclusive, o controle de versão. Então, ela já vem embutido nela, você já tem, por projeto, tudo isso disponível para você na versão free, tá? Não estou nem falando para as versões pagas. Na versão free, ela já atende praticamente quase todos os cenários. Uma outra terceira, que é da Atlas, que é a do pessoal do Gira, é o Bitbucket. O Bitbucket também te permite criar projetos lá.
Agora, qual que é o problema desses aí? Por exemplo, o GitHub hoje já permite você ter projetos privados, mas ele te dá um limite, se eu não me engano, de 5 usuários por projeto privado. O GitLab ele não tem limite de usuários em projetos privados. E o Bitbucket também tem um limite de 5. Então, dependendo do conforme a sua empresa vai crescendo, você vai enfrentando alguns custos aí. Né? Eu acho que a melhor delas até agora que eu analisei foi o GitLab, que te dá muito mais poder por menos, né? Ou melhor, por nada. É. E o último tópico aqui para finalizar é a questão do WhatsApp. Né? A gente sabe que todo mundo utiliza o WhatsApp. Por mais que a gente tente, algumas pessoas façam uma força contrária para migrar para o Telegram, e tem gente que instala, e tem gente que não usa, e tem gente que, né, tem tudo isso. Nenhuma das duas eu acho que é uma ferramenta corporativa, tá? Eu acho que o WhatsApp serve para você mandar uma mensagem para o seu chefe falando que você vai chegar atrasado. Eu acho que o WhatsApp serve para você mandar uma mensagem para o seu chefe falando que você está com problema de saúde, ou que você tem que pegar o seu filho na escola, vai ter que sair mais cedo, tem que levar o filho no médico, enfim, para comunicações instantâneas. Agora, grupo de conversa para falar de business não é a ferramenta ideal. O que eu acho é que com essa, o que a gente passou é que com o WhatsApp, com o Telegram, não sei se é por conta do uso das pessoas no dia a dia, com conversas diretas, eu mandando mensagem por Fernando direto, o que acontecia era, o cliente muitas vezes mandava mensagem direta para mim, e sendo que o Fernando, por exemplo, estava junto no squad do time, então ele ficava sem visibilidade. Se a gente não tivesse, por exemplo, no Zoom, ele nunca ia saber disso. Eu ia tocar e ele ia ficar sem visibilidade, uma hora eu ia chegar numa dele ou numa planning, e esse assunto ia surgir como se tivesse um assunto oficializado. Então acho que as pessoas estão confundindo bastante essa coisa de conversa no WhatsApp com uma formalização, que no caso, se for, utilizando o Slack, teria como pinar lá, né? Então vira meio que uma formalização, ou usando o próprio e-mail. Então por isso a gente acha que não é uma ferramenta para uso corporativo. Você tem esse problema, né? O primeiro problema é exatamente isso, as pessoas confundem, né? Começa a te chamar no privado, fora do horário, sem controle do que vai ter, do que está transmitindo. Depois vira um grupo o grupo começa sério, depois começa a chegar piada, começa a chegar GIF, começa a chegar um monte de coisa. São poucos os grupos que eu fico no WhatsApp justamente por isso. Então, o WhatsApp, embora eu tenha grupos que eu trate de assuntos profissionais, mas dos meus negócios, né, hoje na empresa mesmo que eu trabalho, a gente só usa o Slack, mas eu acho que as pessoas acabam confundindo muito isso, né? Tem um grupo que ele nasce com um propósito bonito, mas quando você vai ver, aquilo lá já desvirtuou e já está chovendo bom dia, chovendo GIF, chovendo stickers e perde o controle, né? Então, para o meu ponto de vista, é a pior ferramenta que tem para você trabalhar no sentido corporativo, tá? Então, não é a melhor ferramenta para você, de longe não é a melhor ferramenta para você ter um ambiente corporativo. Então, e eu vou falar para vocês, eu já vi seguradora usando, tá? Do rapaz de seguradora chegar em casa para ver o carro e ele mandar uma mensagem no WhatsApp para a empresa falando que tinha chegado no local. Eu já vi a AES Eletropaulo chegando aqui para ligar meu relógio, e o cara tirou uma foto no WhatsApp e mandou para a central. Então aí você vê o poder que o WhatsApp virou, né? Sorte dessas pessoas se eles estiverem usando o celular corporativo, que eu duvido muito. E isso foi o grande poder, né? Isso fez com que o WhatsApp ficasse tão forte no Brasil, né? As pessoas fazerem o uso dele no dia a dia, né? Porque justamente não tinha as empresas brasileiras, elas não têm a capacidade, vamos dizer, financeira de usar uma ferramenta como o Slack, embora o gratuito atenda muito bem, né? A pessoa já olha e fala, não, vou ter que pagar lá para frente, o WhatsApp é de graça, me permite tudo, deixa eu fazer o WhatsApp mesmo. E eu acredito, a minha visão, que foi assim que o WhatsApp ganhou força, né? Porque ele foi entrando nas entranhas das empresas e fazendo com que todo mundo usasse, e aquilo virasse algo que hoje já não se vê mais, né, sem o WhatsApp. Exato, porque virou ferramenta de trabalho.
Esse, pessoal. puxa, acho que tem mais um gancho do que você falou, que é exatamente isso das empresas. É, eu acho que esse é um dos pontos, porque todas as ferramentas que a gente colocou aqui, acho que você pode dizer também sobre isso. A gente já encontrou muita, dentro dos projetos, muita gente barrando as ferramentas por questão de segurança, por questão de, enfim, por N motivos, e o WhatsApp ficava livre, porque o WhatsApp é de graça e tudo mais. O que acontecia? Uhum. Problema de comunicação, trabalhar fora do horário e tudo mais. Então acho que é um ponto para refletir nessa questão. Não faz sentido se barrar o Slack, por exemplo, ou o Trello por conta de segurança, que a gente já ouviu, né, isso, e abrir o É, WhatsApp que é muito mais falho que... exato, a gente já viu empresas grandes, uma empresa muito grande mundialmente, né? Não só É, no Brasil ela é enorme, e no mundo ela é enorme. A gente participou de um projeto dentro da empresa, e a gente não podia usar o Trello, porque o Trello era sim, proibido dentro da organização, eles usavam outra ferramenta. Só que a gente, como consultoria, não podia usar essa ferramenta, porque para usar essa ferramenta, a gente tinha que ter o e-mail da empresa. é, Então a gente não usava nem a ferramenta da empresa e nem o Trello como ferramenta. Então a gente não tinha uma ferramenta de gestão de tarefas, de tasks. Né? é. E ficava Mas onde assim, isso? Tudo no WhatsApp, conversa do é, WhatsApp. Então, assim, é difícil você ter um projeto de sucesso ou um projeto que tudo saia redondo quando você não tem um controle. Né? isso, eu acho que essa é a frase que mais deixa claro. Não tem como se querer um projeto organizado se você não tem o controle de forma organizada. Não Uhum. vai sair. É, essa é a mensagem de hoje. É, Beleza, pessoal? Infelizmente, na sexta-feira não teremos, na quinta não teremos votação para sexta. Na sim. sexta-feira, quem vai participar aqui vai ser o outro Lucas, dessa vez o Lucas Gulassi. A gente vai trazer um tema bem interessante aqui para developers. Então, eu vou sugerir que a nossa votação seja amanhã, quarta-feira. Boa. Então, quem tiver com ideias de temas para a gente discutir aqui, tiver algum assunto que queira que a gente fale, traga amanhã, no final da nossa live de amanhã, a gente abre então para votação os temas que vocês sugerirem, tá? Vamos abrir Fechado. aqui um parênteses para esse, embora vamos tentar manter mesmo na quinta-feira como a gente fez sempre, mas só para não passar mais uma semana sem vocês sugerirem temas, eu vou pular para quarta-feira, vou adiantar para quarta-feira, porque eu acho que vai ser interessante ouvir o tema que vocês querem discutir e assim trazer para vocês esses assuntos. Isso Beleza? aí. Então, um forte abraço e até amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Até amanhã.